Continuemos então nossa análise do pacote anticrime, falando agora especificamente da alteração promovida no artigo 315 do Código de Processo Penal. Acompanhe comigo como era a redação do caput. Dizia o seguinte: a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. A nova redação do caput ficou assim, ó, uma alteração sutil. A nova: a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. A alteração aqui é especificamente no acréscimo da palavra e fundamentada. Então, toda decisão que decretar, que denegar ou que substituir a prisão preventiva, além de motivada, ela deve ser fundamentada. Para a doutrina majoritária, não existe uma diferença básica entre o que vem a ser uma decisão motivada e uma decisão fundamentada. Ambas são faces ali, basicamente, da mesma moeda. Mas o que é interessante aqui é que o legislador, no pacote anticrime, ele buscou inspiração lá no Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, ele traz, de forma bem interessante, alguns exemplos do que seria fundamentar uma decisão. Mas antes da gente analisar essas hipóteses aí, entendam que essa alteração específica no 315, em outros dispositivos que a gente já citou anteriormente, que a gente ainda vai citar mais à frente, estão ligadas àquele princípio do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, onde diz que a autoridade julgadora tem liberdade no seu convencimento, mas que deve fundamentar os motivos pelos quais está inclinando por uma ou por outra decisão. Isso tem base constitucional, lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que vai dizer que as decisões elas devem ser fundamentadas. Acompanhe comigo, então, na tela como ficou o parágrafo 1º. Antes não havia o parágrafo 1º, nem o parágrafo 2º em seus incisos 1 ao 6. Era apenas o caput. Ficou assim o parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 1º, limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Inciso 2º, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3º, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Inciso 4º, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inciso 5º, limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Antes da gente ler o inciso 6º aqui, entendam o seguinte: nós já vimos que o juiz deve fundamentar a sua decisão. E é interessante que esse rol aqui de hipóteses não está se aplicando especificamente a uma decisão de decretação de prisão preventiva, que por sinal é uma decisão interlocutória. Mas isso se aplica também a sentenças, a acordo, a decisões de maneira geral. Entendam que a doutrina e a jurisprudência já diziam que um juiz, uma autoridade julgadora como um todo, quando vai fundamentar a sua decisão, por exemplo, eu condeno com base no artigo 315, vamos supor, do Código de Processo Penal. O juiz, para fundamentar, ele não pode apenas mencionar o dispositivo de lei para o qual ele acha que se aplica ao caso em concreto. Ele, além de citar o dispositivo de lei, além de citar uma doutrina, uma jurisprudência, ele tem que amoldar esses dispositivos, seja de lei, seja de doutrina, jurisprudência, de súmula, etc., etc., amoldar o caso concreto. Então, ele dizer por que a decisão dele em relação àquela pessoa
objeto da decisão se encaixa naquela jurisprudência, ou por que aquela jurisprudência se encaixa no caso concreto, por que aquele artigo de lei se encaixa. Enfim, é basicamente isso que está dizendo aí, esses incisos que eu comentei com vocês. E não apenas mencionar que tal dispositivo está na súmula 350 do STJ. Tem que dizer por que aquela súmula se encaixa naquele caso. E por fim, o inciso 6º. Diz a redação: deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a separação do entendimento. Existe uma questão de precedentes no direito brasileiro que vincula muitas vezes a decisão de um julgador. O juiz de piso, por exemplo, ele sabe que não adianta ele manifestar uma decisão diferente, sendo que os tribunais pensam contrário a ele, sabendo que facilmente a sua decisão será reformada. Então, eles procuram seguir uma padronização de precedentes e de entendimentos. Agora, é possível também que, em alguns casos, a autoridade julgadora fundamente uma decisão ali, sem que necessariamente ele precisa observar ipsis literis, ou seja, na literalidade, aquele precedente. Ele pode dizer que aquele caso concreto distingue-se daquela regra, daquele precedente. E aí ele tem que dizer os motivos pelos quais se distingue. Isso é chamado de distinguishing. É uma expressão em inglês do direito norte-americano e que o CPC incorporou isso agora em 2016. Ou o juiz também pode fundamentar, ou a autoridade julgadora como um todo, a sua decisão, dizendo que aquele precedente não se aplica mais ao caso porque ele está ultrapassado. Então, houve uma superação daquele entendimento segundo aquele julgador. E o nome disso é overruling, quando uma nova decisão se sobrepõe a um precedente e esse julgador impõe a sua decisão, afastando aquele precedente dos tribunais, dizendo que ele não se aplica mais no caso em concreto. Então, essas questões devem ser observadas aí do artigo 315. Aguardo vocês num próximo vídeo para analisarmos o artigo 316 do CPP, que também sofreu alterações. Um abraço, gente!